Olá amiguinhos, sejam bem-vindos novamente ao Sabichão. No anterior falámos sobre o Sistema Solar e os planetas. E hoje vamos aprofundar o nosso planeta, o planeta Terra, também conhecido como planeta azul. Vamos então conhecê-lo melhor. Uma casca quebrada. Uma maçã tem casca, mas isso tu já sabias. Mas sabias que a Terra também tem uma espécie de casca à sua volta? Esta camada mais externa da Terra chama-se crosta. A crosta consiste em diferentes tipos de rocha, pedras e outros materiais duros. Ela não é uma peça inteira, mas composta por 15 grandes peças a que damos o nome de placas tectónicas. Algumas destas placas tectónicas ficam debaixo de água, formando o fundo de mares e oceanos. Outras passam a superfície da água para formarem terra firme. Estas são as partes da crosta terrestre onde vivemos e que constituem os continentes de África, América do Norte, América do Sul, Austrália, Ásia, Antártida e Europa. Placas flutuantes. Imediatamente abaixo da crosta terrestre existe uma camada que chamamos de manto. Esta camada é um pouco mais fluida e que permite às placas tectónicas flutuarem sobre ela. Como flutuam, as placas estão sempre em movimento e, por vezes, colidem entre si, afastando-se a flutuar ou roçando com as suas arestas. Alto, muito alto, altíssimo! Se empurrares dois pedaços de argila um contra o outro, verás que as arestas ao meio são empurradas mais para cima. O mesmo se passa quando duas placas tectónicas chocam entre si, as arestas são empurradas para cima. Muito lentamente, elas formam montanhas. As montanhas não existem apenas acima da água. Há também cadeias de montanhas subaquáticas no fundo dos oceanos. Quando duas placas se afastam uma da outra, no fundo do oceano, forma-se um fosso entre elas. Como resultado, a rocha fundida, que normalmente é retida pela crosta terrestre, consegue chegar à superfície. A esta rocha fundida damos o nome magma. Assim que o magma entra em contacto com a água fria do oceano, transforma-se em rocha dura. Debaixo de água, e por vezes, mesmo à superfície terrestre, esta rocha recém-formada forma montanhas. Um supercontinente. Há muito tempo, o mundo tinha um aspecto diferente do que tem hoje. Há 300 milhões de anos atrás, toda a superfície terrestre estava junta e os continentes, tal como os conhecemos hoje, não existiam. Em vez disso, havia um continente gigantesco rodeado de água. A este supercontinente damos o nome de Pangeia. Milhões de anos mais tarde, a superfície terrestre fraturou-se. Os fragmentos afastaram-se, flutuando, e deram origem aos diferentes continentes que conhecemos. É possível que dentro de alguns milhões de anos exista um novo supercontinente. Montanhas que cospem fogo. Quando o magma, quente e líquido, sai debaixo da crosta terrestre e irrompe à superfície, ele forma uma montanha que cospe fogo. Um vulcão. Os vulcões encontram-se frequentemente em zonas onde duas placas tectónicas se pressionam mutuamente. São também as zonas onde a probabilidade de haver terremotos é maior. E onde há vulcões, há nascentes de água quente, cuja água, vinda do subsolo, é ocasionalmente pulverizada para o ar. Chamamos-lhe geyser. Da crosta ao núcleo. Pensamos que sabemos muito sobre a Terra, mas o que existe sob os nossos pés? Imagina que a Terra é uma maçã. A crosta que pisamos teria a espessura da casca da maçã. Na realidade, constitui uma pequeníssima parte do nosso planeta. O manto seria a polpa e o núcleo, o caroço. Árvores e plantas. Um enorme ovo careca. Fecha os olhos e imagina que estás numa vasta zona de terra firme onde não há casas, nem carros ou bicicletas, nem sequer pessoas ou animais. Não há árvores, nem flores, nem uma única folha de erva ou sequer musgo. A paisagem consiste apenas em rocha e vulcões. Este seria o aspecto da Terra há muito tempo atrás, um enorme
Ovo careca. Uma camada protetora. Os primeiros peixes já nadavam na água. As plantas marinhas cobriam o fundo dos mares, mas em terra firme ainda não havia nada, o que se devia ao sol. Os raios ultravioletas provenientes do sol eram terrivelmente perigosos. Mas, felizmente, a natureza encontrou uma solução. Existe uma espessa camada protetora à volta da Terra que bloqueia a radiação perigosa. A esta camada damos o nome de camada de ozono. Quando a Terra ficou protegida, as plantas e animais puderam finalmente habitar a superfície terrestre. Onde quer que vás, encontras plantas de diferentes formas e tamanhos, grossas árvores, espessos arbustos, flores de odores magníficos e vegetais deliciosos. Comer e respirar. Gostas de salada? Se calhar preferes feijões? As plantas verdes são essenciais para as pessoas e os animais da Terra. Elas produzem alimento para nós. As plantas são como pequenas fábricas. Com luz, água e dióxido de carbono do ar, as plantas produzem açúcar que ingerimos quando comemos vegetais. Mas ainda não é tudo. Enquanto estas pequenas fábricas trabalham, elas produzem algo que para elas é um resíduo, mas que é muito importante para nós: o oxigênio. As plantas libertam oxigênio na atmosfera e nós precisamos dele para viver na Terra. Desertos e oceanos. Desertos. Uma grande parte da superfície terrestre é composta por desertos. Ao ouvires esta frase, talvez penses em vastos locais secos, com muita areia, muito quentes e secos. Mas, na verdade, apenas uma pequena parte dos desertos do mundo tem esse aspecto. Muitos desertos são feitos de areia, rocha e cascalho, mas também há desertos de sal e de gelo. A palavra deserto não tem nada a ver com areia, mas apenas com um lugar onde chove muito pouco. O mais conhecido e mais quente deserto da Terra é o deserto do Saara, em África. O maior deserto no mundo inteiro é feito de gelo. É a Antártida, também conhecida como Polo Sul. Ao contrário de muitos outros desertos, no Polo Sul nunca faz calor, mas antes um frio gélido. O deserto mais seco do mundo é o deserto da Atacama, fica no Chile. Há alguns locais onde não cai uma gota de chuva há centenas de anos. Mundo subaquático. O que verias se pudesses viver debaixo de água? Muita água, é claro, mas também uma grande variedade de espécies de peixes, plantas e animais marinhos. Sabemos o nome de muitos dos animais que vivem nos oceanos, mas há também espécies que ainda não têm nome, pois há muitos animais no fundo dos oceanos que ainda não se deixaram avistar por pessoas. Todos os dias são descobertas novas espécies de animais. Atualmente, o nosso planeta é formado por oceanos. O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Glacial Ártico. E também é formado pelos seus continentes: América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Vamos falar agora da biosfera terrestre, que é um conjunto de ecossistemas do nosso planeta. Então, a nossa biosfera terrestre é constituída por a tundra. Nas regiões polares encontras enormes paisagens onde crescem musgo, pequenos arbustos e diferentes tipos de gramíneas. Nessas áreas não há árvores e a temperatura nunca sobe acima dos 10 graus. A essas regiões damos o nome de tundras. Água doce e água salgada. Sem água não haveria vida sobre a Terra. A boa notícia é que cerca de 3/4 do mundo é água. A má notícia é que a maioria dessa água não serve para bebermos. A água dos mares e dos oceanos é demasiado salgada. Por isso é que deves poupar a água. O deserto. Os desertos existem em quase todos os continentes. Eles são regiões áridas, cobertas de rocha, areia ou gelo. A quantidade de chuva que cai no deserto é mínima. Os desertos são extremamente quentes ou extremamente frios.
regiões tropicais e subtropicais. Às regiões em volta do Equador damos o nome de trópicos. Nestas zonas, o Sol incide diretamente sobre a superfície terrestre, pelo que faz calor ao longo de todo o ano. A savana. As savanas encontram-se em vários continentes. A savana é uma região quente, tropical ou subtropical, onde crescem muitas ervas. Há uma árvore aqui e ali, mas não são muitas. Na savana há duas estações, a seca e a úmida. Apesar de haver muita chuva na estação úmida, não há muitas árvores nem plantas na savana. A água da chuva evapora muito depressa devido ao calor. Agora vamos à humanidade. A humanidade nasceu há cerca de 200 mil anos. Inicialmente, a população quase não cresceu, pois as pessoas não atingiam uma idade avançada. Os investigadores acreditam que as pessoas morriam muito jovens, antes ainda de terem filhos. Lenta, mas firmemente, a situação alterou-se. À medida que as pessoas viviam mais tempo, mais crianças nasciam. Culturas. O ambiente em que cresces determina a forma como pensas sobre as coisas. Hábitos que tens como normais podem ser considerados estranhos em outros países. Talvez tenhas aprendido que deves olhar para a pessoa com quem estás a falar, mas noutros países isso é proibido. Ou talvez comas um pão barrado com chocolate ao pequeno almoço. Em muitas outras culturas isso seria impensável. A forma como te vestes, o que comes, como festejas, tudo depende das tradições e dos hábitos que conheces. Moderno e inteligente. Imagina que a partir de agora só poderias usar roupas velhas que já não estivessem na moda. Continuarias a ser uma pessoa moderna. Tu, os teus colegas de turma, a tua família, os teus vizinhos, toda a gente pertence à mesma espécie de seres humanos a que chamamos o homem moderno. Países. Atualmente, há 195 países diferentes no nosso planeta. Por vezes, o número altera-se, como por exemplo quando um país se divide em dois. Nesse caso, há então dois países em vez de um, e o país excedente é somado ao total. Dos 195 países do mundo, há 6 que são extremamente grandes. Se os juntasses, eles ocupariam metade da superfície terrestre da Terra. O maior país do mundo é a Rússia. Outros países muito grandes são o Canadá, os Estados Unidos da América, a China e o Brasil. É claro que estes países não têm todos o mesmo número de habitantes. O país com a maior população é a China. O estado do tempo. As estações. Qual é a tua estação do ano preferida? Gostas da primavera, quando as folhas crescem novamente nas árvores e as flores começam a brotar? Ou és doido pelo verão, porque podes ir nadar com o sol quente? Talvez não possas esperar pelo outono, para poderes pisar e saltar em montes de folhas caídas. Mas não esqueças o inverno, quando podes brincar na neve e no gelo. O ano tem 4 estações diferentes, cada uma das quais com a duração de 3 meses. Mas por que temos exatamente estas estações diferentes? Tudo tem a ver com a posição da Terra em relação ao Sol. Como sabes, a Terra descreve uma órbita à volta do Sol, o que demora 365 dias, ou por outras palavras, um ano. Não podemos viver sem água. Precisamos dela para beber, cozinhar, lavar-nos e escovar os dentes. Usamos-la para mantermos a nossa roupa limpa e para lavar a louça. Mais, os animais precisam de água para sobreviver, tal como as plantas, as flores e as árvores. A água é extremamente importante. Uma boa chuvada fornece-nos muitas e grandes poças de água. Mas, após algum tempo, a maioria da água desaparece. Para onde foi? Muitas das gotas de água infiltram-se no solo. As plantas usam-na para beber. A água remanescente escorre, por exemplo, para um vale, por onde continua até chegar a uma pequena nascente. Continua a correr, formando um rio mais largo até chegar finalmente ao final da sua viagem, desaguando no mar. O círculo está completo.
A água pode agora recomeçar a sua viagem desde o início, chamando-se a isso o ciclo da água. A Terra em perigo. Para a Terra, a maior ameaça vem de uma guerra nuclear despoletada pela loucura dos homens, uma vez que tudo seria destruído: as plantas, os animais e o próprio homem. A população aumenta. Todos os dias se constroem novas casas e novas fábricas. O homem, ao longo do seu percurso, coloca a Terra em perigo. A atividade do homem pode danificar gravemente a natureza. Se não protegermos os campos, as florestas e os rios, a vida na Terra estará ameaçada. Por isso, temos o dever de cuidar do nosso planeta. Deixa a sugestão de pesquisares nos livros, na internet, ou pergunta a um amigo ou familiar como o deves fazer. Ainda vamos a tempo de ajudar a proteger. Até à próxima, amiguinhos!